Então, para fazer esse porta-bombom nesse formato de cenourinha, eu vou usar o fio de malha de 25 milímetros da Fisher, mas vocês podem usar qualquer fio que vocês tiverem em casa, até uma sobrinha porque ele é pequenininho, tá? Uma agulha de 6 milímetros e o verde eu peguei. É do mesmo fio de malha da Fisher, também de 25, mas é um restinho já que eu tenho, que eu vou estar utilizando aqui. Então, para iniciar, a gente vai fazer o círculo mágico. Faz a primeira correntinha. Deixa ela meio frouxinha, porque a gente vai trabalhar com ponto centrado depois. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Dois, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos fazer o próximo, é um ponto baixo duplo, que eu vou fazer assim, como se eu fosse fazer o ponto normal, que eu tiro o primeiro, puxo o fio e tiro o segundo, tá? Aí a gente vai fazer um ponto alto, e agora mais um ponto baixo duplo, como se fosse fazer um ponto baixo, só que em vez de tirar as duas, eu vou tirar só a primeira e depois eu tiro as duas. Vão ficar 2 pontinhos, um em cima do outro. Aqui, 1 e 2. Agora, eu repito e vou fazer 4 pontos baixos. Uma puxadinha aqui. Dois, 3, 4 pontos baixos. Agora, a gente fecha o círculo mágico. E vamos fazer o fechamento, passando aqui por baixo da última correntinha. Como a gente vai trabalhar depois com ponto baixo centrado, se vocês tiverem dificuldade e quiserem já marcar onde tem que passar o fio, vocês já podem procurar aqui, ó. Viro atrás, ele tem que passar nessa primeira. Por isso que a gente deixou lá no início um pouquinho mais folgado. Ó, ele tem que passar aqui. Eu vou deixar com agulha. Pode deixar, pode fazer um marcador. Se vocês também estiverem tranquilos de fazer, pode tirar, mas cuidar onde vai ser passado na próxima voltinha. Então, vamos fechar aqui. Eu passo embaixo das duas, daquela minha primeira correntinha, vou levar o fio para trás. Ele já fica mais ou menos no formato da cenourinha. Agora que a gente vai passar ali naquele pontinho, onde eu mostrei pra vocês. Já tem que passar com a agulha pra lá.
aqui. Tá vendo? Bem no meinho. Vou com a minha agulha de 6. Vamos ver se ela saiu. Aham, ó, certinho. Porque agora eu vou fazer pontos centrados. Ajusto o fio na agulha. E vou trazer pra frente. Então, eu puxei pra frente, vou fazer a minha correntinha. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Tem que cuidar direitinho, procura atrás, se vocês não estão acostumadas, é aqui onde tem que sair. Vou mostrar pra vocês. Com agulha menor, procura direitinho, é um meinho. Ele tem que sair aqui no meio atrás. Então, o próximo são 2 pontos baixos de forma centrada. Confere se a agulha saiu com tranquilidade, ó, tá no meinho. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. No mesmo lugar. 1. E, opa, escapou. E 2. 2 pontos baixos no mesmo. No próximo ponto, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos. Centrados, confere na parte de trás se ele saiu no lugarzinho certo. Mais 2 pontos baixos. 1. E 2. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo no próximo. Sempre conferindo. Um ponto baixo. No próximo ponto, que é o nosso ponto duplo, aqui onde tem 2 correntinhas, a gente vai usar a de cima. Nessa de cima, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos. Coloca aqui no meinho. Confere, saiu. Lá em cima, vamos fazer 2 pontos baixos. 1. E 2. Agora, no ponto alto, a gente vai fazer 3 pontos, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui, confere se ele saiu certinho lá atrás. A gente vai fazer, então, um ponto baixo. Agora, no mesmo lugar, um ponto baixo duplo, lembra? Vamos tirar a primeira e depois a gente tira a segunda correntinha. E ainda no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Agora, a gente vai repetindo o que a gente já tinha feito. Então, aqui onde a gente fez na de baixo o ponto duplo, nós vamos
retornar fazendo a mesma coisa que a gente veio de lá. Então, só na correntinha de cima, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2. Agora, no próximo, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Confere se ele tá certinho na parte de trás. Um. 2. No próximo, 2 pontos baixos, de novo. Aqui, esse meu ponto ficou mais apertadinho. Confere, passou, 2 pontos baixos. E 2. E aqui no último, a gente vai fazer um ponto baixo. Já tá no formato da cenourinha. Pode apertar aqui. Um pouquinho mais o meinho para fechar, se vocês quiserem. Então, aqui a gente tem a base do nosso porta-bombom cenourinha. Vou fazer o fechamento aqui com vocês pra gente começar a subir. Pego, vou passar na última correntinha. Vou passar minha agulha, vou puxar o fio para trás. Passei para trás. Vou dar uma ajustada. Agora, a gente já vai fazer o ponto para subir. Então, eu não vou pegar aqui, onde a gente geralmente faz os pontinhos, tá? Eu vou pegar na correntinha anterior. E eu não vou entrar em toda, eu vou entrar só na correntinha de cima. Nessa aqui. Vou passar aqui e nessa de trás. Então, vou mostrar com a agulha menor para vocês. Eu vou passar aqui e nessa correntinha de trás. Tá bom? Volto com a minha agulha de 6, passei na correntinha de cima, na de trás, e agora sim, ajusto e vou puxar para frente. Agora, vamos fazer a nossa correntinha, e aqui já é a nossa subida. Então, aqui ficou a nossa subidinha e toda a volta a gente vai fazer com pontos baixos, pegando a alcinha, apenas a alcinha de cima e a correntinha de trás. Passou. E a correntinha de trás. E assim a gente vai fazendo pontos baixos em toda a volta. Já é a primeira carreira de subidinha.
correntinha de cima e a argolinha de trás. Ponto baixo. Vai ajeitando já para ficar no formato da subidinha. Sempre vão ajustando a tensão do ponto. Pode dar uma diferença nos tamanhos dos portas-bombons de cada um de vocês, porque depende da tensão do ponto. Aqueles pontos que a gente fez na base são os pontos que dão o formato para a subida. Então, exatamente como ficou a base de vocês, é como vai subir a cenourinha. Assim como qualquer base. Então, sempre a base é muito importante porque é ela que vai dar o formato do cestinho. Independente de que fio vocês estiverem usando, é sempre ele. Então, se ficar um pouco mais folgadinho, vai aparecer depois na subida do cesto. Então, é importante a gente sempre treinar a atenção. Nem sempre o primeiro vai sair exatamente como a gente imagina, mas é bom a gente fazer bastante, várias vezes, para ir treinando a tensão do ponto e saber se um ponto é mais apertado, se é menos. Daqui a pouco a gente calcula também a agulha. Se eu estou usando uma agulha de 6, vocês tiverem um ponto mais soltinho, eu tenho que usar uma agulha menor. Aí tudo depende. A gente tem no crochê as receitas, os gráficos, os vídeos, mas tudo depende da mão de cada um. Então, a gente tem que acabar adaptando. Não necessariamente a minha agulha, a quantidade de fio vai ser exata que vocês vão usar. Então, eu sigo com pontos baixos, fazendo toda a voltinha. O molde tá bem certinho. O meu ponto já é mais apertadinho. Então, eu acho que essa agulha, ela fica ótima para eu usar, para esse fio de malha. E aí, dá uma estrutura boa pro cestinho. Quase no fim, sempre pegando a alcinha de cima e a argolinha de trás. Vai ajustando, se precisar desmanchar um ponto, desmancha, melhor desmanchar no início do que chegar no fim e desmanchar tudo. Então, o fechamento, eu vou pegar nas duas correntinhas. Essa aqui foi a de subida, eu vou pegar na próxima. Vou puxar o fio para trás. E aqui a gente vai entrar nessa de subida onde a gente subiu, tá? Aqui a gente vai fazer de forma centrada os fios. A próxima carreira, a gente vai fazer pontos centrados. Então, a gente entra aqui, confere se ela passou certinho lá atrás. Ajusta
E vamos trazer pra frente, fazendo uma correntinha. E agora, nós vamos fazendo pontos centrados em toda a volta. Sempre em cima do pontinho anterior, toma aquele cuidado para entrar no meinho, confere atrás se tá certinho. Aqui é bom cuidar a atenção do ponto para ele ficar bem certinho, agulha retinha na hora de fazer o ponto para eles ficarem um em cima do outro. Vai ajustando. No próximo. Cuidando para ficar sempre um em cima do outro. E assim a gente vai fazer toda a volta do cestinho. Regula a tensão do ponto, deixa a agulha retinha. Mais uma vez, se precisar desmanchar, desmancha, faz de novo. Ficou mais soltinho, mais apertadinho, refaz. Ó, ele tá ficando um em cima do outro. No formato da cenourinha, que nem eu disse pra vocês, conforme a base, ele vai subindo exatamente igual. Tem que cuidar a atenção para eles ficarem um em cima do outro, senão eles podem ficar um pouquinho de lado. Ó, eu já achei que esse meu ponto ficou aqui, essa correntinha um pouquinho mais soltinha. Eu vou desmanchar e vou refazer. Eu gosto dele bem justinho, mas eu também tenho que cuidar para não ficar apertado demais e não deitar o meu ponto. Agora sim. Sempre conferindo se ele tá saindo atrás no meinho. Quase no final. Aqui o último ponto. Então, nessa carreira a gente fez, ó, ficou um furinho. Vou desmanchar.
ajustar aqui e vamos refazer esse. Agora sim. E vamos fazer o último ponto. Então, aqui a gente fez o último pontinho e vamos, antes de fechar, vamos arrematar o fiozinho inicial. Vocês podem usar a própria agulha de crochê ou usar uma agulha de tapeceiro. Então, aqui a gente vai passar por baixo dos pontinhos para esconder esse fio. Passa, esconde bem e a gente corta. Se vocês acharem necessário, pode botar uma pontinha de cola no final, para garantir que ele não vai fugir. Eu acho que o meu ficou bem apertadinho, não vai precisar. Agora, a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. Se vocês quiserem fazer ele mais altinho, pode fazer mais uma carreira. Esse outro aqui, ele tem 3. A gente pode fazer mais uma volta para o bombom ficar mais altinho, tá? Eu vou fazer aqui mais uma carreira, igual a que eu fiz. Então, eu vou fazer o fechamento, passo nas 2 últimas correntinhas, puxo para frente, ajusto. Naquela minha correntinha de subida, eu vou fazer ponto baixo centrado. Já entro de maneira centrada. Cuida se entrou certinho lá atrás. Pego o fio e vou puxar essa correntinha. E vou puxar ele pra frente. Que nem a gente fez na outra. Aqui, faço a minha correntinha de subida. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa em toda a volta. Pontos baixos centrados. Eu quero que fique com um pouquinho de profundidade para eu colocar o bombom, ou ouro branco, sonho de valsa, amor carioca, senão ela tava muito rasinha. E aqui eu vou fazer toda a volta, já eu trago para vocês, sempre cuidando a atenção do ponto para ficar um em cima do outro. Se vocês quiserem fazer rasinho, pode finalizar. Aí corre o vídeo aqui pro final. Se quiser fazer ainda mais alto, também, aí fica a escolha de vocês. Vai regulando. Eu vou até o final e volto já para mostrar para vocês como é que a gente fecha. Então, agora eu terminei. Tá o formato lindo da cenourinha. Os pontinhos um em cima do outro. Agora, a gente vai fazer um fechamento e um acabamento em pontos baixíssimos. Aqui para ficar toda a volta um arremate bem bonitinho e delicado. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa para fechamento. Vamos passar nas 2 correntinhas, vamos puxar esse fio lá para trás. Puxa, ajustadinha, não ficar apertado demais nem solto. Corrige a altura aqui para os seus pontos ficarem um em cima do outro. Agora, a gente vai pegar só aqui embaixo dessas 2 correntinhas que a gente passou para lá. Ajustar mais um pouquinho o fio. Só aqui, tá? Não vai ser pegando ponto baixo centrado, só em cima das 2. Pego o fiozinho, dou mais uma ajustadinha. Trago ele pra frente.
E agora a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer os pontos baixíssimos aqui, em cada meinho desses. Regula o tamanho da corrente também, para eles ficarem parelhinhos em toda a volta. Vou lá e só pontos baixíssimos. Opa! Ajustem para as correntinhas ficarem do mesmo tamanho em toda a volta. Não aperta tanto para não repuxar o cestinho. Então, eu sigo até o final, com os pontos baixíssimos. Esse porta-bombom formato de cenourinha, ele é muito delicado, ele é muito bonitinho. Para presentear, para enfeitar, para colocar na caça aos ovos das crianças. Aqui, e o último. Então, aqui a gente fez o último pontinho, tá? Aqui tá o primeiro, onde a gente começou. Agora o fechamento eu vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar o fio. Vou puxar pra frente. E eu vou usar a agulha de tapeceiro pra poder fazer esse último pontinho. Passei aqui a agulha, daí eu vou mostrar pra vocês. Esse primeiro que a gente fez, eu vou passar a agulha por baixo desse primeiro ponto baixíssimo, de baixo pra cima. Ajusto pra ficar do tamanho das outras correntinhas, tomar esse cuidado, não apertar demais, nem de menos. Aí eu vou passar no meio daquela última que a gente fez. Aí cuida, eu vou sair lá atrás, lá dentro do meu cestinho. Puxo o fiozinho pra lá. Prontinho. Ajusta, se tiver que puxar um pouquinho mais, menos, e ele vai lá pra trás. E aí a gente vai esconder o fiozinho que nem a gente fez com o outro. Mesma coisa. Passando por trás. Onde você achar que tá firme, corto. Se vocês acharem necessário, pode colocar um pontinho de cola. Ó, aqui tá a base. E aí a gente pode ir ajustando com a mão o formato da cenourinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essa folhinha para finalizar o cestinho, mas a base tá ok? Formatinho, a subidinha, ajusta um pontinho em cima do outro. Então agora para fazer
o verdinho, essas duas orelhinhas aqui, a gente vai pegar, ajusta bem e vê o meinho. A corrente que ficou no meio, nós vamos pegar e passar por baixo das duas correntinhas do ponto baixíssimo e vamos puxar o fio. Puxamos, vai ficar um pouquinho para trás, pra gente poder arrematar depois. E aqui, segura para não escapar. A gente vai fazer 6 correntinhas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas, a gente vai voltar e entrar no mesmo lugar, fazendo um ponto baixíssimo. Entro aqui, puxo e fazemos um ponto baixíssimo para fechar a primeira orelhinha. Agora a gente vai fazer mais 6 correntinhas. Se vocês quiserem que fique um pouquinho maior, deixa a orelhinha mais soltinha, pode fazer 7 ou 8, como vocês preferirem. Agora aqui eu faço mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 correntinhas e vamos fechar no mesmo ponto que a gente tá trabalhando, com um baixíssimo de novo. E aqui ficam as duas orelhinhas. Ajeita a cenourinha. Vou cortar o fio pra gente poder fazer os arremates. Puxar pra trás. E aqui a gente vai arrematar e esconder da melhor forma possível. Eu prefiro usar a agulha de tapeceiro, vocês podem usar uma agulha mais fina, o próprio crochê, pra gente fechar aqui. O arremate é a mesma coisa. Coloco na agulha. Aí você acha a melhor forma para esconder o fiozinho aqui. Vou dar mais uma voltinha, com um arremate bem bonitinho e delicado aqui atrás. E que escapou o meu fiozinho da agulha. Tem outro aqui embaixo. Deixa eu passar. Aqui. E vou passar mais uma vez. Vai ficar tipo uns gominhos, ele fica bem fechadinho. Vou pegar aquele fio que a gente deixou ali na frente e vou botar na agulha. Ver se consigo passar ele direto. Aqui, acho que vai dar certo. Ó, vou passar ele direto aqui atrás, no mesmo lugar onde a gente estava usando para esconder esse laranjinha daqui. Aí aqui vai de como vocês preferem fechar. Eu gosto de ir ajustando para ele ficar bonitinho atrás também. Tapar aquele verdinho.
ficar com um formato bem bonitinho. Aqui. Vou passar mais um do lado daquele que a gente estava usando. Aquele laranjinha. Ó. Ó, peguei aquela pontinha e passei aqui pra trás. Ficou bem arrematadinho ali. Então, vou cortar o fio. Pode botar um pontinho aqui de cola e esconder. Pode esconder com a própria agulha aqui. Puxa. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Ó. Ficou bem lindinho. Ficou umas correntinhas aqui. Passei ele lá pra frente também. Vou cortar. E escondo dentro das correntinhas. Escondi, então, meu fiozinho aqui com a correntinha. A base. Aí, aqui, ó, pego um bombonzinho e coloco aqui dentro. Ó, vocês podem ver que aqui já ficou até diferente. Esse aqui ficou um pouquinho a coisa maior. Tudo é atenção do ponto, por isso que eu digo pra vocês. Conforme for a mão, um dia tá mais soltinho o fio, outro dia vocês estão com a mão mais pesadinha, aperta um pouquinho mais. Aperta aqui, ajusta a pontinha da cenoura. E ficou lindo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Segue a gente aí no canal, curte esse vídeo que em breve a gente traz outras receitinhas e outros modelinhos para estar mostrando para vocês. Até mais!